Eu confesso para vocês que eu estou comemorando, pelo menos nas últimas 12, agora caminhando para 48 horas, uma vitória muito importante para a direita brasileira, uma vitória muito importante para a família brasileira, para as pessoas que defendem aí os bons costumes, para as pessoas que querem ver, por exemplo, seus filhos no caminho correto da educação, sem ideologia de gênero, sem partido, mas voltado simplesmente para a educação. É óbvio que o que aconteceu não é algo assim extraordinário ainda, mas foi uma vitória que precisa ser muito comemorada pela direita. E essa vitória trata-se da indicação para presidente da Comissão de Educação, o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado, né, da história aí dos deputados aqui no Brasil. E ele que não só conseguiu ser eleito com 1,5 milhão de votos, mas é um nome que a direita respeita e sabe do compromisso desse rapaz com a sociedade. Uma pessoa de caráter limpo, transparente e que, sem sombra de dúvida, vai presidir a Comissão de Educação de uma maneira extraordinária. Agora, a esquerda está enlouquecida. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês de deputados da esquerda, deputados da direita também defendendo o Nicolas, aos ataques feitos por deputados da esquerda. Mas a esquerda está muito chateada, muito indignada com a indicação do Nicolas Ferreira, porque sabe que o Nicolas não vai negociar pautas que não entrem em acordo com que a gente classifique como importante para a nossa sociedade civil no que tange respeito à educação brasileira. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou pai de criança hoje de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 anos de idade. Mas se eu fosse pai, eu viesse ser pai de uma criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Enquanto o PT estiver no comando do país, eu jamais colocaria numa escola pública. Minha opção seria um homeschooling, fazer uma educação dentro de casa, com professores selecionados, enfim, desta forma. Porque o que a gente vê dentro da nossa educação são formadores, né, de militantes, né, tanto nas universidades, nas escolas públicas, né? As pautas que são colocadas são absurdas. Recentemente a gente trouxe um livro aí, né, mostrando pornografia, está aqui no nosso playlist aqui do canal o vídeo, que foi distribuído em escolas, inclusive alguns deputados já estão fazendo a denúncia e vão querer saber mais desse fato acontecido recentemente. Mas falar de educação no Brasil hoje ainda é um problema muito sério, né? A nossa educação está lá embaixo, a gente sabe que o ranking abaixo de 50 colocado, quer dizer, está muito ruim. A educação no Brasil é um dos piores momentos, porque simplesmente a gente tem aí muitos anos de PT, de Dilma, de Lula governando, e nesse período que PT e Dilma governou, eles formaram militantes dentro das universidades, dentro das escolas, né, baseados em ideologias e etc. Fato é o seguinte, que Nicolas Ferreira acabou sendo o melhor nome, a melhor indicação para assumir essa comissão de educação. Agora, tem outra coisa também que deixou muito chateado os militantes, os deputados de esquerda, em relação ao nome do Nicolas Ferreira, do Nicolas Ferreira, cismei com Pereira, mas Ferreira, do Nicolas Ferreira, para educação, para a Comissão de Educação. Por quê? São 180 milhões de verba para a educação. Esses 180 milhões, obviamente, com Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, ele também vai poder trazer em pauta e botar essa pauta de para onde vai essa grana, para onde vai esse dinheiro, como será utilizado esse dinheiro. Então a esquerda militante está desesperada, foi um baque muito grande na esquerda, eles estão zonzo até agora com o que aconteceu. E para concluir, eu vou trazer aqui o vídeo das deputadas e dos deputados de esquerda tentando denegrir a imagem do Nicolas Ferreira, que não seria, de acordo com eles, a pessoa mais indicada para a educação, e depois vocês acompanham aí o vídeo na sequência dos deputados da direita fazendo alusão ao bom trabalho do Nicolas Ferreira até aqui no país como deputado federal mais votado. Acompanhe que esse vídeo está bem legal.
deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada, na época candidata a prefeita, Duda Salabert, porque ele também foi transfóbico com ela, dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem, fecha aspas. Com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno, é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação. Para que a gente não faça a eleição no dia de hoje. E explico por quê. O deputado que candidata agora, Nicolas Ferreira, à presidência, está de licença, não está aqui neste momento. Esta comissão, como disse a deputada Sâmia, é uma comissão muito importante. E nós queremos ter, com quem for eleito presidente, um compromisso do que será a pauta desta comissão. Isso para a gente é fundamental. A outra que ele vive colocando, e foi autor de projeto disso na Câmara de Belo Horizonte, é escola sem partido. Esta ilegal. A outra pauta dele é a escola cívico-militar. Então nós transformaremos, se forem essas as únicas pautas aqui, numa não comissão de educação, mas numa degladiação quase que de guerra e de retrocesso. Todo mundo que é comprometido com a educação, com a escola pública, está extremamente indignado com essa indicação de presidente para a nossa comissão, mas nós não estamos surpresos, porque faz parte desse projeto político fazer da educação um campo de guerra e de destruição. Mas Paulo Freire nos ensinou que manter a esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário. Que hoje votarei em branco, que é a forma de dizer que discordo desta indicação, que é inimigo da educação pública no Brasil. Não é possível que a Comissão de Educação, que trata de um dos principais assuntos da casa, seja presidida por alguém já condenado em primeira e segunda instância por transfobia, que, aliás, devia ter sido cassado pelo Conselho de Ética pelo desrespeito às mulheres no 8 de março do ano passado e às mulheres trans. E é muito grave que a Comissão de Educação, que trata de tantos temas importantes, nós temos 10 anos do Plano Nacional de Educação em 2024, esteja presidido pelas trevas. Presidente, nós estamos votando não a Nicolas presidindo a Comissão de Educação. Esse é um atentado à educação pública, à educação brasileira. Esse é um disparate contra lutadores e lutadoras da educação. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés da gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. Em primeiro lugar, só destacar aqui o afastamento do deputado Nicolas se dá em virtude do artigo 235 do regimento interno, que fala em licença paternidade. Então, o exercício desse direito do deputado de estar presente no momento do nascimento da filha dele, graças a Deus, é garantido, então não se faz necessário esse tipo de discussão. Em relação, agora, em relação ao que foi falado, o ataque foi feito ao deputado Nicolas, quem sou eu para defendê-lo? O deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Acredito que mencionar que ele não deve ser candidato à presidência porque não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda, eu acredito que é um exercício de adivinhação desnecessário e muito preconceituoso. Pensar que o deputado Nicolas não seria capaz de analisar dentro da pauta como presidente projetos de esquerda, eu acredito que é uma presunção absurda. Demonstra a ele uma capacidade imensa de direção, de liderança, tanto que é o candidato à presidência. Em relação aos apontamentos feitos pela deputada, destaco o seguinte,
que ela questiona, então, se ele teria reputação ilibada, né? Primeiro que, como Vossa Excelência, o presidente colocou, não é requisito para o exercício do cargo de presidente, então não se deve discutir esse fato. Em relação ao processo civil, que ele foi condenado, então, segundo o que falou a deputada, é desnecessário discutir aqui, processos cíveis são da esfera civil, de nada afetam o mandato. Em relação ao processo criminal, também não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então qualquer tipo de acusação feita viola o princípio da inocência, né? Então, acredito que a gente deve deixar absolutamente de lado qualquer tipo de observação que tenha sido feita em relação à capacidade do Nicolas ser presidente desta comissão, uma vez que são meramente protelatórias, presidente, né? Devemos, então, exatamente, ele tem plena legitimidade, uma vez que é deputado federal, cumpre todos os requerimentos, as exigências do regimento interno, então não há de se falar em nenhuma espécie de impedimento à candidatura do Nicolas. Novamente, quem sou eu para defendê-lo? Mas como ele não está aqui, assumo então essa responsabilidade e acredito que fica claro, todos os pontos foram levantados. Muito obrigado, presidente. Uma falta de respeito não é o deputado Nicolas Ferreira, mas uma falta de respeito à nossa democracia, aos mais de 1 milhão de votos que o deputado Nicolas obteve. Então ele tem legitimidade para representar, para ocupar qualquer cargo aqui nesta casa. Agora veja só, aqueles que votaram num sujeito que é símbolo do maior esquema de corrupção do nosso país, está na presidência da República, vim de repente colocar aqui, questionar a legitimidade de um deputado que foi condenado em um processo civil. Né? Então, veja só o nível aí de hipocrisia por parte da esquerda. Sobre a questão do deputado ter um espectro político, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, cada um desses deputados que estão aqui, tem uma posição política, ideológica, e é natural que aquele parlamentar que estiver ocupando essa posição, ele terá. Né? Seria hipocrisia também dizer que aqueles que estiver ocupando o presidente Moser hoje ele deve ter uma posição, ele tem uma posição política e ideológica. Então, naturalmente, e essa posição, e aí cabe ao presidente, no caso, ponderar, na condição, como eu disse, com legitimidade, a posição que ocupa, saber exercer, né, o cargo que estará ocupando. Agora, mais uma vez eu digo aqui, considero assim, fico envergonhado com a postura, com a falta de respeito com a democracia, de pessoas que estão aqui em uma comissão, que é a Comissão da Educação, onde deveríamos dar exemplo, no caso desses princípios tão importantes, e aí a gente vê deputados aqui atacando a democracia, mais uma vez eu digo, não é um ataque ao deputado Nicolas, mas um ataque à democracia brasileira. Não, garoto, a um deputado eleito pelo povo. Não, menino, é o deputado mais votado do Brasil e um dos mais votados de Minas Gerais, da história de Minas Gerais. A esquerda tem uma democracia, mas é uma democracia relativa, como já disse o presidente Lula. A democracia deles. Qualquer pessoa que pense contrário a eles não pode, de maneira alguma, estar em destaque. Então, a esquerda precisa aprender a respeitar as pessoas. Veja só, Nicolas é mais nocivo debatendo do que como presidente de uma comissão. Porque o presidente de uma comissão, ele é um magistrado. Ele não pode aqui fazer nada a não ser dirigir a comissão. Para debater, ele tem que sentar aqui. E aí sim, Vossas Excelências podem ir para o embate contra ele. A inveja, ela é uma coisa muito ruim, a inveja é uma doença. Os amigos que aqui estão falando, chamando ele de inimigo da educação, não, Nicolas não é inimigo da educação. Nicolas é inimigo da esquerda, é inimigo do mimimi, é inimigo dos que apoiam o aborto, é inimigo daqueles que querem a legalização das drogas. Ele é inimigo de uma série de coisas, menos da educação. Porque assim como ele pensa os deputados Sócrates, penso eu, penso os deputados que aqui estão do PL, inclusive as deputadas mulheres que aqui estão. Então, quando vocês falam dessas coisas, jogam tudo isso nas nossas costas. Aprendam a respeitar aqueles que estão sendo indicados. E outra coisa, nesse parlamento, acordo partidário tem que ser cumprido. Deputados têm que aprender a cumprir acordos. Muito obrigado, senhor presidente. E então, você gostou desse vídeo? Então, por gentileza, ajude o nosso canal a crescer. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Você que é patriota, você que defende os bons costumes e valores, nosso canal é exatamente para isso. Muito obrigado por sua colaboração, seu like, seu comentário é muito importante e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, jornalista do Rio de Janeiro. Grande abraço.